Então, vamos lá, pessoal. Bom dia. Vamos começar com a nossa aula de História para o sexto ano. E vamos falar hoje sobre uma parte do Império Romano e como é que esse império aí sumiu. Eu vou colocar aqui um slide para vocês e eu quero que vocês me falem de que lugar é esse slide, gente. Eu vou abrir aqui e compartilhar a minha tela. Está todo mundo vendo aí, não? Sim. Que lugar do mundo é esse daí? Que lugar do mundo é esse daí, gente, que vocês estão vendo? Em que lugar do mundo é que tem aqui, ó? Portugal, Espanha, França, tem Alemanha, Itália, Bulgária, Romênia. Que continente é esse? Vamos, pessoal, vocês já tiveram isso em geografia, vamos lá. Europeu? Europeu, exatamente, esse é a Europa. Né? Nós estamos vendo aqui a Europa hoje, a Constituição da Europa hoje. A Constituição Política da Europa, né? Dividida em vários países, né? Até dividida em alguns trechos, a Europa do Sul ou do Mediterrâneo, que são os países banhados pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, né? Que é o que está em amarelo, que é a Espanha, Portugal, que fazem parte da Península Ibérica, a Itália, Croácia, Grécia, Macedônia, a Europa Central, composta pela França, Bélgica, Suíça, Áustria, Alemanha. A Europa Oriental já é a parte da Polônia, Rússia, né, a Bielorrússia, a Romênia. A Europa do Norte, chamada Europa Nórdica, né, Noruega, Suécia e Finlândia. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Essa é a formação atual da Europa. Vamos ver como era isso daqui 100 anos antes de Cristo até. Como é que era isso aí? Qual era o povo que estava dominando essa região do mundo? Então, você pode ver até que no final nós temos aqui a África, né, o norte da África. Tem também aqui a Turquia, né, que está do lado direito para vocês, que também faz parte, né, a Turquia ela está exatamente entre a Europa e a Ásia. Nós temos aqui, ó, o Império Romano. Ou seja, gente, é aquela mesma, ó, 117 AC, é aquela mesma Europa, né, só que dominada pelo Império Romano. Por que eu estou colocando isso para vocês? Para a gente ter uma ideia de quão grande, né, quanto foi extenso esse império, quanto ele cresceu. Ou seja, ele foi o maior império que a civilização já ouviu falar. Ele pegou todo o norte da África, a Europa, quase que toda a Europa, até a Ásia. E foram conquistas, né, que até então foram conquista dos persas, conquista dos macedônios, aí os romanos conquistaram esses povos também e foram aumentando o seu domínio. Ele ficou tão grande que ele precisou se dividir até, né, entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E tão grande que ele era. E conforme vai passando os anos, esse império fica difícil para começar a administrar esse império. E os povos que estavam ao redor dele
são chamados de povos bárbaros, né? Você já deve ter visto muitos filmes, na sessão da tarde passa isso direto, né? Aqueles filmes de vikings, daqueles do Império Romano, né? Das falanges romanas lutando, defendendo o seu território. E esse império foi dividido, né, entre dois imperadores, um que ficava em Roma e o outro que ficava em Constantinopla. O que ficava em Roma, eles aderiram, né, ao cristianismo católico, e quem estava em Constantinopla também ao cristianismo, só que a parte mais ortodoxa do cristianismo. Nós até vamos comentar sobre isso até na próxima aula, que impérios foi esse daí que se torna em Constantinopla, que é conhecido como Império Bizantino, e a gente vai dar uma passada por ele na próxima aula. Mas o que eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje é sobre esse Império Romano e como é que ele acaba, como é que ele cai, né? Ou seja, nossa aula de hoje será sobre a queda do Império Romano. Como é que esse império se desfez? E já que esse império se desfez, como é que ele se tornou aquela Europa que a gente conhece hoje? Então, vamos ver a decadência desse império. Como é que esse império começa a cair? Algumas causas dessa decadência. Era um território demasiado extenso, o que dificultava tanto a administração como a defesa. Eu tinha que dispor de muito dinheiro para administrar isso e defender esse território. E nós já até vimos em outras aulas que você manter um exército para um país é muito caro, para um império é muito caro, porque quando nós falamos de manter um exército, eu estou falando que eu tenho que vestir esse soldado, armar esse soldado, alimentar esse soldado. Então, começa a ficar muito caro isso. Esse império começa a passar por uma crise econômica, né, devido à sua extensão. Conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Quem eram os patrícios que nós já chegamos a ver? Era a aristocracia, né? Era quem mandava em Roma, né? São os patrícios, e os plebeus é o povo, é o povão que forma esse império. Eu tenho uma grande instabilidade política nesse Império Romano, porque todo mundo quer ser o imperador, né? Os patrícios que estão dentro do Senado estão sempre brigando para derrubar o imperador e ser o imperador, então tem uma instabilidade política. O cristianismo começa a crescer, a gente viu até na aula passada sobre o cristianismo. E o aumento da corrupção em Roma e nas suas províncias, já que esse império está tão grande, que começa a corrupção. Para eu começar a ter as coisas, eu começo a corromper as pessoas. Com isso, ele vai se enfraquecendo. E, já que ele está se enfraquecendo, tem algumas pessoas, alguns povos, que vivem ao redor do Império Romano, e são chamados de povos bárbaros. Por que são povos bárbaros? Porque, primeiro, ele não tem a mesma cultura que tem o romano, e ele não fala o latim. Por isso que são chamados de povos bárbaros. E esses povos veem uma opção, eles estão sempre em guerra, né? Sempre brigando com o Império Romano, até que eles conseguem romper uma boa parte do território e começam a invadir o território romano. E conforme eles vão invadindo, eles vão tomando posse dos lugares que eles estão invadindo. Isso acontece mais ou menos por volta do ano 400 depois de Cristo, que é o século V.
Esses povos, eles começam a vir lá do norte da Europa, né, e vão começar a invadir toda a Europa. Então, a partir do século III também, né, 3, 4, 5, né, os germanos é hoje o alemão, né, que são os povos bárbaros também, começam a ultrapassar os rios Reno e Danúbio, e no século V, essas invasões se tornam mais violentas, devido à pressão dos hunos. Esses nomes que vocês ouvem falar, visigodos, tem uns nomes meio estranhos, os visigodos, ostrogodos, os vândalos, os ângulos, os saxões, os francos, os suevos, os álamos, os eslavos, os hunos, são todos povos que estão nessa região até mais clara aí desse mapa que eu estou mostrando para vocês, né, e começam a invadir essa Europa. Alguns deles chegam até a Península Ibérica, né, ou seja, eles vão invadindo, até que um deles consegue dominar, o que são os hunos, eles conseguem, entram na Itália e dominam a cidade de Roma, pondo fim ao Império Romano. Esses povos aí, ó, como é que eles se vestiam, ó, os visigodos, os vândalos, os ostrogodos, né? Ou seja, são povos, os francos, que depois dão origem aos franceses, os anglo-saxões, que dão origem hoje aos ingleses, os álamos, os suevos, que estão naquela região da Finlândia, né, da Suécia, Noruega, os vikings, que a gente ouve falar muito, que estão também lá na região da Noruega, que se aproveitam disso também e começam a invadir todo esse Império Romano, começam a tomar posse de todo o Império. Então, se vocês imaginam esses povos, né, saqueando várias cidades, fazendo barbaridades, né? Porque por onde eles entravam, eles destruíam tudo. Em 476, né, Roma é conquistada, e aí começa, né, o período da história que a gente conhece por Idade Média. Ou seja, esses povos que conquistaram, que derrubaram o Império Romano, vão se formar em reinos, né, e vão começar a constituir o que a gente conhece hoje como Europa. Então, depois que esses bárbaros invadiram todo o Império Romano, o Império Romano ele fica limitado, né, ao Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente foi totalmente dominado por esses povos bárbaros. A gente pode ver aonde esse pessoal foi ficando. Então, nós temos lá os anglo-saxões, né, e os bretões na Inglaterra, por isso que a gente fala que é a ilha da Bretanha. Quem já viu aquele filme sobre o rei Arthur? O rei Arthur, diz a lenda que ele era um bretão, né? Ele era dessa região, onde hoje é a Inglaterra. Então, a gente pode ver que a gente começa a se formar na Europa vários reinos. E as pessoas começam a sair das cidades e vão todas para o campo. E esses saxões, eles tinham por costume, para defender as suas cidades, a sua região, a construir castelos. Por isso que na Europa a gente tem muitos castelos. Eu começo a levantar. O castelo, ele faz o quê? Ele está protegendo uma determinada região. Essas invasões continuam até o século X, mais ou menos, quando aí começam os vikings também. Os vikings, acredito que vocês já viram, tem até uma série no Netflix, né, os vikings, que é bem interessante, que mostra
Essa série, eles até mostram como era a relação entre eles, né, os deuses que eles acreditavam. Todo mundo já ouviu falar daquele... Na Marvel tem esse herói, né, que é o Thor. Todo mundo conhece o Thor? Hein, gente? Sim, né, pessoal? Conheço. Então, Sim. o Thor o que é? O Thor, que é aquele homem que está com o martelo, né? O Thor é um deus, né? É um semideus, é um deus, filho de Odin, né? Que é o deus principal dos vikings, né? E que representa, né, a soberania que ele tem sobre as pessoas, etc. e tal. Então, o Thor tem é um deus também. Então, os vikings têm esses deuses, né? Esses povos que invadiram o Império Romano do Ocidente, ele vem com a sua cultura, vem com a sua religião, e eu vou ter um choque aqui de religiões, né? Porque no Império Romano, a religião que está predominando é o cristianismo. Então, eu começo a ter, nessas fortificações, nesses castelos que começam a ser construídos, eu começo a construir também mosteiros, que é onde ficam os sacerdotes, que vão começar a levar para todos os povos o cristianismo, a religião católica, né? A palavra de Jesus. E esses bárbaros que invadem o Império Romano, eles acabam aceitando essa nova religião, por isso que hoje na Europa a religião predominante, né, é o cristianismo. Os muçulmanos também aproveitaram, né, invadiram a Europa também. Os muçulmanos, depois a gente vai ver mais para frente, as guerras que os muçulmanos travaram com esses povos, né, com a formação desses reinos criados pelos vikings, pelos suevos, ostrogodos, visigodos, francos, que vocês já viram também em vários filmes, que são as cruzadas. As cruzadas, o que é? Cruzadas são guerras entre o Ocidente, né, entre a Europa, e os árabes e os muçulmanos em Jerusalém, né? Não nos esqueçamos que Jerusalém é uma cidade importante para várias religiões, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo também. É quando surge Maomé, e Maomé espalha pela Península Arábica, né, toda a síntese da religião do Islã, e esse pessoal começa a fazer guerra com o outro também, pela posse da cidade de Jerusalém. E a gente vai ver mais para frente como é que aconteceram essas cruzadas. Então, ó, todo aquele império que a gente vê no começo dessa nossa apresentação, né, ele começa a se formar vários reinos europeus. Começa a ter todos esses povos que invadiram esse Império Romano do Ocidente, derrubando ele, começa a formar os seus reinos, começam a fazer alianças entre eles, para cada um dominar o seu pedaço, fazer o seu reino. Daí que a gente vai ver depois vários reis, né? Aqui começa o surgimento dos reis, né? Quem são esses reis? São chefes de vários dessas, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, o chefe desses saxões, desses eslavos, né, desses álamos, que
se unem e começam, né, se unem até que os próprios patrícios que existiam no Império Romano, que dominavam várias regiões, e vão começar a comandar aquele pedaço. Por isso que a gente tem vários reinos na Europa. Aqui no mapa, a gente vê alguns deles, a formação de alguns deles. Pode ver que aqui nós ainda não temos os países constituídos da maneira que a gente conhece hoje. Aqui eu ainda não tenho, né? Eu tenho aqui alguns povos dominando outros e formando seus reinos. Então, os francos, eles estão lá na região do que é hoje a França, né? Saxões estão também na região do que é hoje a Alemanha, junto os anglo-saxões, onde é hoje a Inglaterra, os visigodos, a região da Espanha. Então, esse pessoal começa a formar os seus reinos. Formando os seus reinos, eles transformam, inclusive, a economia do local, né? Que antigamente, no Império Romano, eu tenho todos os impostos eram recolhidos para a cidade de Roma, que é onde estava. Eu tinha no Império Romano um governo centralizado. Agora, aqui, eu tenho o quê? Vários reinos. Então, se eu estou tomando conta do meu pedaço, eu vou cobrar impostos em cima desse meu pedaço. Eu vou fazer com que as pessoas que estão sob minha proteção trabalhem para mim. Então, se no Império Romano a gente tinha os escravos, a gente acaba aqui com essas invasões, a gente acaba o que a gente conhece como história antiga, né? História da antiguidade, e passa para o que os historiadores nomearam como Idade Média. Então, foram após essas invasões que começam a Idade Média, que são vários desses filmes que vocês veem por aí, de capa e espada, está nessa época aqui. Que é o que a gente vai começar a estudar na nossa próxima aula. A gente vai começar a ver o que é a Idade Média e que foi esse chamado feudalismo, que são esses feudos. A gente pode ver aqui na imagem que eu trouxe para vocês, que eu tenho aqui um castelo, dentro desse castelo eu tenho uma cidade. Esse castelo, tem as suas... é uma fortificação onde eu estou protegendo várias pessoas. E essas pessoas, elas obedecem a um rei, a um soberano. Esse soberano tem na Igreja Católica, né, a força religiosa, né? A Igreja Católica, nessa época, né, a Idade Média, que vai durar 1000 anos, né, ela vai do ano de 476 depois de Cristo até por volta de 1453, ou seja, ela dura quase 1000 anos, a Idade Média, e ela vai ser dominada, né, por esse pessoal, esses reinos. A Igreja Católica, vão aparecer as pessoas que estarão protegendo, que estão dominando toda uma região, e as pessoas que estão trabalhando para essas pessoas, que antigamente no Império Romano eram escravos, passam a ser considerados como servos. Então, é o trabalho de servidão, né? A servidão que eu vou servir a alguém. Quem eu vou servir? Eu vou servir ao dono daquele feudo. Cada pedaço agora desses reinos será um feudo. Então, eu vou servir esse feudo, porque eu vou ter proteção para morar lá. Então, o que acontece agora é que esses reinos
começam a se formar em feudos e as pessoas começam a se sentir protegidas. Então, elas vão ficar nessa região. Eu vou deixar de fazer comércio, né, como a gente tinha durante o Império Romano, né, que tinha as estradas romanas que faziam, além de passar o exército, passava a cultura e passava o comércio, né? Agora, nos feudos, não, cada um vai cuidar. No começo desse feudalismo, no século V, século VI, eu vou apenas cuidar daquele meu pedaço. Que a gente vai ver isso mais profundamente na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Achei interessante, né, Cláudia, essa matéria que você está trabalhando, para quem acompanha os filmes, retrata muito bem, é bom, gostoso ver nessa questão aí, agora que a gente vai entrar no feudalismo, quantos filmes que mostram, né? Bem interessante isso. Tanto é que a gente fala assim, pô, mas o que é que essa era, né, do feudalismo tem a ver com a gente agora, professor, né? Gente, para vocês verem como uma coisa vai sendo colocada na mente das pessoas. No feudalismo, mais ainda no feudalismo, né, até da própria religião católica, que a mulher vai ficando cada vez mais submissa ao homem. A mulher não tem voz, a gente vai ver depois, mais para frente, que a mulher não tem voz nenhuma, né, nessa época, somente no começo. Mas tem aquela imagem, né, daqueles homens que só iam para a guerra, ou seja, dos heróis. Né? O cara está lá com a capa e espada, do príncipe encantado, né? Que é daí que vem as histórias infantis, que a gente conhece, né? A história, pode reparar, a história da Branca de Neve acontece nesse período, a história da Cinderela acontece nesse período, né? A Gata Borralheira e a Cinderela é a mesma, né? A Rapunzel. Acontece a história daquela da Malévola, é tudo nesse período. É tudo nesse período. Ou seja, muitas das meninas hoje, né, infelizmente, ficam esperando seu príncipe encantado, né? Seu príncipe encantado chegar, né? Todo mundo acha que vai conhecer seu príncipe encantado. Posso falar para vocês com certeza que é muito mais fácil você conhecer o Shrek, né? Ou seja, um ogro, do que você conhecer um príncipe encantado, né? Eu falo para todo mundo. Isso aconteceu comigo também. Podem perguntar para minha mulher. Todo príncipe encantado um dia vira o Shrek, vira um ogro. Né, Mari? Não é assim que funciona? A Mari está aí também, ó, casada há não sei quantos anos. É, assim mesmo. Você casou com um príncipe encantado, né? Hoje tem um ogro em casa, né? Ou seja, gente, o que eu quero dizer para vocês, em forma de brincadeira, que não existe esse conto de fadas, né? A vida é bem diferente. Mas isso vem, ó, estou falando de alguma coisa de 800, quase 1000 anos atrás, que chega, é importante a gente entender isso na história, né? Que a história, ela vai sempre, né? Independente da mudança da sociedade, ela sempre vai estar carregando, né, algumas coisas de bem lá de trás. E que é isso que a nossa sociedade hoje também ainda carrega, né? O que a gente vê muito desses feminicídios, né? Esses homens que dão surras em mulheres, que matam mulheres, vem desse pensamento machista da Idade Média, de que o homem podia fazer tudo. Né? Vem tudo daí. Né? A coisa não caiu de paraquedas, a partir de hoje... Não, isso vai sendo colocado na cabeça desses homens, né, de geração por geração. Né? E a coisa explode aqui.
Não esqueça que na Idade Média, muitas mulheres, e a gente até vai ver isso mais para frente, são queimadas como bruxas. Né? Porque as que tinham uma visão um pouco diferente, muitas foram queimadas como bruxas. Então, daí que vem, vai bater muito com a nossa educação nos dias de hoje. Mas a gente vai começar a entrar mais profundamente a partir das próximas aulas. Certo, crianças? Mais alguma dúvida, não? A Carolina só está comendo lá. Então, eu vou parar aqui a gravação. Obrigadão.